Olá pessoal, aqui é o professor Bernardo, então apresentando mais uma aula da disciplina Fisiologia 2 para a zootecnia. No caso, esse artigo, essa aula que eu vou apresentar para vocês aqui, o sistema cardiovascular. Ele vai ser dividido em duas partes. A primeira parte vou apresentar agora e a outra parte vai ser um outro vídeo. Muito bem, então começando, falando, o sangue, a função do sistema cardiovascular é praticamente igual à do sangue, que foi mencionado num outro vídeo. Né? Então, transporte de nutrientes, tá, para as células, transporte de gases, tá, oxigênio para as células e gás carbônico para o órgão respiratório, água, eletrólitos ou íons, hormônios metabólicos e calor. Tá? Tudo parte da função do sistema cardiovascular. Tudo relacionado com o transporte de sangue. Tá? Bem, no caso da circulação do sangue em mamíferos e aves, tá? Existem o seguinte sistema aqui. Temos uma circulação sistêmica, o sangue chega no coração, no átrio direito, vai para o ventrículo direito, segue para a artéria pulmonar, para o pulmão, tá? Para as veias pulmonares, daí, daí vai então para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, aorta e circulação sistêmica, certo? Então passa duas vezes pelo coração. Aqui então aparece, ó, vamos ver aqui, o sangue está chegando aqui da circulação sistêmica, né, através da veia cava aqui, tá? Chega no átrio direito, passa para o ventrículo direito, vai para a artéria pulmonar, aqui no caso pulmão, volta pela veia pulmonar, o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, segue pela aorta, então ele se ramifica pelas diversas artérias, vai chegar nas diferentes partes do corpo. Certo? Então veja que o sangue que chega aqui do lado direito do coração, ele é menos oxigenado. E o sangue que chega aqui no lado esquerdo do coração, recém passou pelo pulmão, então ele é o mais oxigenado. Aqui detalhando um pouco mais a estrutura do coração, já devem ter visto em anatomia, mas recordando rapidamente, né, tem um epitélio, um revestimento aqui que é o pericárdio, certo? Logo aqui embaixo tem o diafragma, músculo respiratório, no caso específico de mamífero, né? E aqui então aparece o desenho, né? Nós temos aqui a veia cava, aqui o átrio direito, o ventrículo direito, existe uma válvula separando o átrio direito do ventrículo direito, né? A válvula tricúspide. Aí segue aqui, tem uma válvula pulmonar, né? Vai para a artéria pulmonar, vai para o pulmão, depois aqui volta aqui pelas veias pulmonares, entra aqui no átrio, passa pela válvula bicúspide aqui para o ventrículo esquerdo, né? Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. E depois vai sair aqui então para a aorta. Certo? Bem, aqui menciona então o ciclo cardíaco. O ciclo cardíaco é o que? Do fim de uma contração cardíaca até o fim da próxima. Essa é a definição, em vez de ser no início de uma contração até o início da próxima, é do fim até a próxima. Então aqui aparece o início, né? Nós temos, aqui temos um termo diástole e aqui temos o outro sístole. Diástole refere-se à expansão e sístole refere-se à contração. Certo? Então aqui seria o final da diástole, quando o coração está se expandindo, né? Mas refere-se basicamente ao que? Da expansão dos átrios aqui. Tá? E o sangue passa já para o ventrículo. Certo? Ele vai passando direto dos átrios para o ventrículo. No final aqui dessa fase, temos a contração dos átrios e terminam de mandar sangue para os ventrículos, certo? Nós temos a sístole atrial, mas temos a diástole dos ventrículos de lá. Certo? E aqui então tem o final do volume diastólico, né, o máximo que ele vai expandir e começa a ver então a contração do ventrículo. Tá? Então no início da contração,
temos uma contração chamada isovolêmica, quer dizer que não está variando o diâmetro do coração durante uma pequena fração de tempo. É para vencer a resistência das válvulas. Tá? No momento que vence a resistência das válvulas, então o sangue sai ou pela aorta para ir para o corpo ou pela artéria pulmonar para ir para o pulmão. Certo? Aí depois temos, começa fecha aqui as válvulas, né, e começa a entrar então sangue para os átrios novamente. Certo? Aqui não vai entrando, mas não passar para os ventrículos. Aqui no final da próxima, então, vai começar a passar para os ventrículos. Então aqui aparece, ó, diástole ventricular, quer dizer, quando o ventrículo está se expandindo, tá? E aqui quando o ventrículo está contraindo. E aqui nós temos, ó, a diástole do átrio, quando o átrio está se expandindo. Veja que o período é bem maior do que do ventrículo, né? Um pequeno período de contração do átrio aqui no final da expansão do ventrículo. Certo? Então esse é o ciclo cardíaco. Aqui mostrando o que acontece durante o ciclo cardíaco. Então aqui nós temos a pressão do ventrículo esquerdo e aqui o volume do ventrículo esquerdo. Certo? Então aqui, ó, do A até o B, certo? Nós temos o enchimento passivo e contração do átrio. Então o ventrículo vai enchendo, certo? Passivamente, pelo sangue passa pelo átrio e vai chegando no ventrículo. Certo? Aí aqui, perdão, de A a B, desculpa, do A até o B aqui, certo? Então, a pressão ela não aumenta muito, certo? Aí de B até C tem uma contração isovolêmica, quer dizer o que? A pressão aumenta, mas o volume não muda, certo? Vejam aqui, ó, aqui o volume durante o enchimento está aumentando e durante essa contração isovolêmica ele não muda. Aí quando a válvula aórtica abre, então começa a sair sangue, o volume diminui, certo? Esse aqui é o volume ejetado. Certo? Então aqui, ó, ejeção de sangue na aorta. E aí daqui do D para o A, vejam que a pressão cai, certo? É um relaxamento isovolêmico, quer dizer, que relaxa, mas não está enchendo ainda. Certo? Essas são as fases, então. Bem, aqui está mostrando evento e terminologia associado a um ciclo cardíaco, batimento do coração e um cão normal no repouso. Certo? Então aqui aparece um eletrocardiograma, o ciclo começa aqui na onda P, certo? E termina 0,75 segundos depois, quando a onda P subsequente ocorre. Certo? Então aqui nós temos o volume do ventrículo esquerdo, certo? Ó, então aqui ele está aumentando, certo? Pela contração do átrio e depois a contração isovolumétrica, certo? Aí vai ocorrer aqui, ó, a contração do ventrículo e envio do sangue. Então o volume diminui, tá? Aí aparece aqui a diástole ventricular, quando o ventrículo está se expandindo. Aqui o fluxo sanguíneo na aorta, veja que no momento que contrai aqui o ventrículo, no caso do ventrículo esquerdo, sai sangue pela aorta, certo? A pressão do lado esquerdo do coração, que é um gráfico semelhante ao que mostrei para vocês antes, ó, que vai aumentando, tá? Depois cai e cai bastante aqui, ó, tá? Depois vai se mantendo durante um certo tempo. Tá? Então aqui você tem uma descrição, ó, ponto A, ponto B, né? Tudo que eu havia comentado no desenho anterior, vocês podem ver depois com calma aqui. No caso do coração de peixe, tem também 4 cavidades, mas é um pouquinho diferente. Tem apenas um átrio e apenas um ventrículo. O seio venoso aqui é uma primeira cavidade, né? Depois então passa pelo sangue, vem das veias cavas, passa pelo sangue, pelo seio venoso, vai para o átrio, ventrículo e depois tem o bulbo arterial. Certo? E aqui está na foto, ó. Aqui só para o seio venoso está muito ruim aqui, mas aqui aparece o átrio, o ventrículo e o bulbo arterial. Certo? Bem, para que funciona cada uma das cavidades? O seio venoso funciona basicamente como um marca-passo, ele dá o ritmo do batimento do coração, na maioria dos peixes. O átrio, da mesma forma que nos mamíferos, já auxilia no envio de sangue para o ventrículo.
E o ventrículo também, né, a maior parte do coração, bombeia o sangue para o corpo. E o bulbo arterial faz o quê? Mantém o fluxo de sangue para o corpo quando o ventrículo relaxa. Seria algo parecido com as grandes artérias. As grandes artérias, quando recebem aquele jato de sangue da contração do ventrículo, elas também se expandem um pouco, depois elas voltam àquele diâmetro de logo antes da expansão. O bulbo arterial faz exatamente isso. Né? Aqui temos a circulação do sangue, na maioria dos peixes, de respiração aquática. Certo? Veja que o coração, ele manda pela aorta, vai para as brânquias, depois cérebro, a aorta dorsal vai para as demais partes do corpo, rim, nadadeira caudal, fígado, e depois volta para o coração. Então o coração recebe sempre um sangue comparativamente pobre em oxigênio. Tá? No caso dos mamíferos e aves, metade do coração recebe um sangue pobre e metade um sangue rico. No caso dos peixes, não tem essa divisão. Sai tudo junto. Aqui temos a variação das frequências cardíacas em batimento por minuto de algumas espécies. Né? Então você veja aqui o elefante no repouso 25 a 35, o filhote é bem mais alto, né? No caso do cavalo. Tá? Vejam que quanto menor for o animal, tá? Vejam que a frequência vai aumentando. Certo? Gatos aqui, coelhos, lebres, aqui não está nem tanto, cobaias aqui, 200 a 300. Certo? Quanto menor o animal, maior a frequência cardíaca. Aqui mostrando em atividade, o animal fazendo exercício, obviamente aumenta a frequência cardíaca em todos eles, aqui que aparece alguma coisa. Né? E no recém-nascido, vejam que é sempre maior do que o adulto, porque o recém-nascido ele é menor. Então, animais menores têm maior a frequência. Aqui algo que já apresentei para vocês na aula, mas recapitulando rapidamente, né? Em comparação ao músculo esquelético, o músculo cardíaco, o miocárdio, tem um retículo sarcoplasmático menor, vamos ver no desenho depois. Os túbulos T são maiores, certo? E apresentam os discos intercalares, que ficam entre as fibras musculares. É uma região onde a resistência ao fluxo de íons é bem menor. Então, seria como se não houvesse uma membrana separando aqui. Aqui mostrando então o retículo sarcoplasmático, ele é bem mais delgado, né, em menor quantidade do que no músculo esquelético. O túbulo T é maior, né, ele é mais desenvolvido, né, que aparece mitocôndria, tal, sarcômero da mesma forma. Né. E aqui também apresentei para vocês, né, só recordando aqui que o potencial de ação ele é desenvolvido principalmente para a entrada de sódio, mas isso leva a entrada de cálcio extracelular, que aí leva a saída de cálcio também do retículo sarcoplasmático. Tá? Então o cálcio, para provocar contração, ele sai tanto do retículo sarcoplasmático como do meio extracelular. Aí inicia o processo de ligação com a troponina para iniciar o mecanismo de contração, que nem foi discutido para o músculo esquelético. Tá? E aí, para o relaxamento, ocorre o quê? A recaptação do cálcio para dentro do retículo sarcoplasmático ou quando ele é colocado para fora da fibra muscular. Diminui o cálcio, ele se separa da troponina e ocorre o relaxamento. Aqui nesse outro desenho é para ver os diferentes tipos de potencial de ação nas diferentes partes do coração. Então aqui apresenta primeiro o nó SA, é o nódulo sinoatrial, que é essa região aqui é o marca-passo do coração. Por que é o marca-passo? Ela determina o ritmo cardíaco. Por quê? Isso mamíferos e aves. Né? Por quê? Porque o potencial de ação aqui é o mais rápido de todos. Veja que aqui, por exemplo, no átrio, temos aqui o potencial de ação, ele é um pouco mais prolongado. Certo? Aqui no nosso átrio ventricular também é relativamente mais prolongado. Aqui no ventrículo, então, vejam que é muito mais demorado ainda o potencial de ação. Certo? Então, por isso que o nódulo sinoatrial ele se destaca por ser o marca-passo.
E aqui o potencial de ação do músculo cardíaco, como é que é? Então aqui temos os diferentes números aqui, ó. No zero temos a abertura de canais de sódio, ocorre a despolarização, aí diminui a permeabilidade ao sódio porque os canais fecham, abrem canais de cálcio, certo? Alguns canais de potássio fecham, então aqui ó, permanece no estado de repolarização. Até que começa o que? Começa a fechar os canais de cálcio e começa a abrir os canais lentos de potássio. Aí começa a haver então a repolarização. E aqui volta então o potencial de repouso. Veja que o processo aqui, esse aqui é mais um músculo cardíaco no ventrículo, ele tem chama de um platô aqui, uma repolarização mais demorada. Então demora mais tempo para voltar para o repouso. E aqui então para ver o período refratário do músculo cardíaco. Temos aqui o período refratário referente ao que é o potencial da membrana, certo? E aqui a contração muscular. Veja que a contração contrai o músculo e relaxa o músculo, é praticamente o mesmo período do período refratário do potencial de ação no músculo ventricular. Certo? É bem parecido. Bem, nas aves e mamíferos, então, como eu mencionei aqui, o nódulo sinoatrial, ele determina o ritmo básico do coração. Tá? Então, essa região aqui, ela se autoexcita e a partir daí emite sinais excitadores aqui por vias internodais até o nódulo atrioventricular e também isso vai se espalhando pelas células atriais. Como ela tem aqueles discos intercalares, no momento que estimula as células atriais aqui, vai passando essa estimulação de uma célula para outra. Então, os dois átomos vão contrair. Aí, aqui no nódulo atrioventricular, essa transmissão ela dá uma paradinha e depois segue rapidamente através dessas fibras de Purkinje até a ponta do ventrículo. Então, a ponta do ventrículo aqui vai contrair primeiro e não aqui. Contrai primeiro aqui e depois aqui, porque o sangue tem que ser enviado aqui, ó, o sangue não sai da ponta do ventrículo, ele sai dessa região aqui. Então essa região aqui tem que contrair primeiro para que o sangue saia pelos vasos sanguíneos aqui. Então, como eu mencionei, o nosso sinoatrial dá o ritmo, né? E como é que é gerado um novo potencial de ação sem estímulo externo? Isso quer dizer o quê? Se vocês pegarem o coração do animal, tirarem do animal, botarem uma solução que tem íons e nutrientes semelhantes ao plasma, ou seja, sem nenhum estímulo nervoso, sem nenhum estímulo hormonal, o coração vai continuar batendo, porque ele tem uma capacidade intrínseca, ou seja, dele mesmo, de gerar próprios potenciais. Então, a corrente de entrada de sódio é ativada por uma hiperpolarização. Então, quando volta da repolarização e tem a hiperpolarização, tem essa corrente chamada corrente funny, corrente engraçada aqui. Que então entra sódio. Isso é uma das razões para gerar um novo potencial sem estímulo externo. Uma outra é a oscilação da bomba de cálcio no retículo sarcoplasmático, varia o cálcio intracelular, varia a atividade do transportador sódio-cálcio, entra mais sódio do que cálcio, o que também ajuda a provocar uma despolarização. Tá? Então aqui ó, nós temos os canais aqui daquela corrente IFANI aqui de sódio abrem, né? Então vai havendo entrada gradual de sódio aqui até chegar num determinado limiar e tem potencial de ação. Canais de cálcio abrem, certo? Aqui abre canais de potássio, também ocorre a repolarização e há uma hiperpolarização. Fecham os canais de potássio e abrem de novo esses canais aqui de sódio e os IFANI aqui para reiniciar em direção à despolarização de novo. Aqui mostrando então o nódulo sinoatrial, mostrando o potencial de ação, e aqui mais seriam as células miocárdicas aqui, veja que o potencial de ação é mais demorado aqui. Tá? Essas células aqui também podem gerar um potencial próprio.
mas elas não determinam o ritmo, porque antes de elas se despolarizarem por conta própria, elas já recebem o estímulo do nódulo sinoatrial. E aqui nesse outro desenho dá para mostrar a propagação de estímulo. Ó. Começa aqui no nódulo sinoatrial, vai se espalhando pelos átrios, certo? Chega aqui no nódulo atrioventricular e começa a seguir mais rapidamente por aqui, ó. Tá? Aí, ó, se espalha primeiro por essa região aqui na ponta do ventrículo e começa então a ver, se espalha esse sinal de polarização em direção a essa região mais central aqui do coração, porque depois vai sair por aqui o sangue do ventrículo. Mais um detalhe aqui, nós temos a ação do sistema nervoso autonômico no coração. O sistema autonômico no coração, ele pode variar esse ritmo básico do coração. Se for uma estimulação parasimpática, que implica na liberação de acetilcolina, pelo nervo vago, por exemplo, ocorre uma redução da frequência do nódulo sinoatrial, aumenta a permeabilidade ao potássio e ocorre hiperpolarização. Então, diminui a frequência cardíaca. Se for uma estimulação simpática, então liberação de noradrenalina, aumenta a frequência cardíaca, a força do batimento, aumenta a permeabilidade ao cálcio ou sódio e diminui o potencial de repouso. Então aqui aparece o normal, né? Normal não é bem o termo, seria, digamos, no repouso, sem estimulação simpática. Temos aqui a frequência, aqui, ó, certo? De despolarização. Com estimulação simpática, vejo que aumenta a frequência, né? Tem mais potenciais de ação. E numa estimulação parasimpática, vejam que, ó, aqui tem 3, no repouso aqui, né, sem estímulo, e aqui no parasimpático vai ter apenas 2. Então diminui a frequência cardíaca. Aqui mostrando então esse controle autonômico, né, sistema nervoso autonômico, é aqui, aqui vocês estão vendo medula oblongata. Cuidem que medula em inglês quer dizer bulbo. Então aqui o controle cardiovascular no bulbo, que é junto ao tronco cerebral. Então temos aqui os neurônios simpáticos e parasimpáticos, né, que pode ativar células autorrítmicas, aqui aumentando a entrada de cálcio e sódio, né, como mencionei para vocês, aumenta a frequência de despolarização, aumenta a frequência cardíaca. Aqui são outros tipos de receptores, né, aumenta a saída de potássio ou diminui a entrada de cálcio, né. Ocorre a hiperpolarização e diminui então a frequência cardíaca, certo? Então, da parte inicial de cardiovascular é isso. Nós continuamos na próxima aula com a circulação sistêmica.